Amigos do nosso canal História Esporte, bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos trabalhar um tema que foi escolhido por vocês, né? Conforme a enquete, deixa eu compartilhar aqui, conforme a enquete que nós promovemos ao longo dessa semana, eu havia solicitado três temas, né? Sugerido três temas. Outros dois temas que não foram vencedores eu vou trabalhar futuramente, naturalmente. Mas era para falar sobre a Bola de Ouro de 2013, sobre quais jogadores do século XXI, ou seja, que se profissionalizaram, começaram a atuar no século XXI, seriam titulares em 70, e se o São Paulo é o maior clube brasileiro. A maioria de vocês foi por esse tema do São Paulo ser o maior clube brasileiro, e de fato é um tema que sempre esteve na minha gaveta, que na verdade, de certa forma, eu já trabalhei sobre ele, já dei minha opinião. Quem acompanha aí ao longo dos tempos do canal já sabe mais ou menos de antemão que é a minha opinião sobre isso, qual que é a minha opinião sobre isso. Temos os vídeos específicos sobre o São Paulo quando ele foi campeão paulista em 2021. A pergunta era se o São Paulo encerrou o seu jejum de títulos. E também a pergunta sobre por que que o São Paulo nunca venceu à época. E depois eu até alterei o título do vídeo, porque o São Paulo demorou tanto a vencer a Copa do Brasil. E tem também um vídeo especial sobre o Flamengo, né? Título Se o Flamengo é o maior clube brasileiro. Isso feito lá no final de 2019, para vocês terem ideia. Então, desde então, eu tenho trabalhado em duas frentes, quando trato de futebol brasileiro aqui no canal. Primeiro, abolirmos a ideia de que temos 12, 13, 14, né, clubes grandes no Brasil. Naturalmente que temos clubes grandes no sentido de estrutura, de vários aspectos, poderiam ser chamados de grandes, mas quando fala que são 12 os grandes, coloca-se no mesmo tamanho, e não são. Aí muitos clubes passaram a usar a designação gigantes, e sobretudo quando se trata de clubes como Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, em dada medida, o Santos, o Vasco, o Internacional e o Cruzeiro e o próprio Grêmio, eu acho que todos esses aí têm níveis diferentes, eles estão em prateleiras diferentes, portanto, eles não são todos esses gigantes. E, de fato, quando a gente vai enxugando a régua, né, os gigantes do futebol brasileiro são o trio de ferro paulista, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e o Flamengo. Por mais que se fale muito na imprensa que o Santos está nesse nível, e eventualmente muita gente coloca o Santos acima do Corinthians ou acima do Palmeiras, eu considero isso algo inexplicável e indefensável. E parte do que eu vou falar aqui vai corroborar essa visão também para com o Santos, né? Então, o Santos, ele é o clube que fica ali na cercania, mas ele, além dele, o Grêmio também, em dado momento, e o Cruzeiro, ao longo da história, esses três clubes, eles são os que mais se aproximaram. O Vasco foi o mais próximo, em dado tempo, mas pelos últimos 25 anos aí o Vasco cada vez mais regredindo, né? Então, o Vasco deixou de ser o quinto, passou a ser o sexto, o sétimo, o oitavo. Hoje até é possível dizer que ele esteja com dificuldade entre os 10 clubes maiores do Brasil, né? Então, tudo que eu falei nesses vídeos citados e venho falando ao longo do tempo é o que eu vou tratar hoje, ou seja, eu vou manter a coerência da minha opinião, mas me chama muito a atenção o fato de que muita gente na imprensa e torcedores também, quando torcem para outros times, né? Então, se você diz para esse torcedor do Palmeiras, se não é o Palmeiras, qual que seria o maior clube do Brasil, né? Tirando o Palmeiras, qual que é o maior do Brasil? Torcedores de times diversos, como Inter, Atlético, Paranense, etc., também vão para essa opinião de que o São Paulo seria o maior clube brasileiro. Por quê? Porque tem três mundiais. É o único clube brasileiro a ter vencido o Mundial de Clubes três vezes, o que é um fato, é inegável. Se você que está me assistindo, que está me ouvindo, tem como critério que a grandeza de um clube, de um jogador, de um atleta em geral, de um clube, de uma seleção, seja o maior número de títulos numa determinada competição, ou seja, você determina qual que é a maior, principal, a mais relevante competição daquele esporte, daquela modalidade, e a
tua régua para medir quem é o maior daquela modalidade, é o que mais venceu aquela competição X, não tem nem propósito de discussão, de debate, de aprofundamento, né? Então, o maior clube do mundo é o Real Madrid porque tem mais mundiais de clubes? Não, mas lá o que vale mais é a Champions League, ele é o que mais tem Champions League, logo ele é o maior clube do mundo. Coincide nesse caso que o Real Madrid ele seja o maior vencedor e, portanto, também é o maior clube do mundo, mas lembremos que a distância existente do Real Madrid para o segundo maior vencedor da Champions League é uma coisa assustadora, assombrosa, né? E não é apenas o fato de ele ter vencido mais Champions League, mas a performance dele na Champions e em todo o resto, né? O Real Madrid ele é o maior clube do mundo porque também ele é uma referência desportiva em todos os âmbitos, né? Ele é o clube que agrega os principais jogadores do planeta há muito tempo, né? O sonho de todo jogador é jogar lá. E isso passa, inclusive, antes do fato de ele ter voltado a exercer o domínio acachapante na Champions League, porque o Real Madrid ele fez o seu domínio principal no início da competição, ele vence as primeiras cinco de forma consecutiva, participa de outras finais ali até ganhar a sexta vez em 66. Mas entre a sexta e a sétima vitórias do Real Madrid na Champions League se foram 32 anos, né? Ele vence a sétima, a oitava e a nona no espaço de 5 anos, de 98 a 2002. Entre a nona e a décima foram também aí 12 anos, até que a partir da décima ele passou a emendar uma sequência mais assustadora ainda, os títulos, né? Teve tricampeonato, teve outras vitórias na sequência também. Então, fazer esse paralelo é uma falácia muito grande, porque aí a gente começaria a incorrer em outros problemas, né? Se o Real Madrid é o maior do mundo porque tem mais Champions League, logo o segundo maior clube do mundo é o Milan. O maior clube da Argentina é o Independiente de Avellaneda? Não. As respostas são facilmente ditas não. E, portanto, a gente precisa ter coerência nisso. Na própria Inglaterra, o maior clube da Inglaterra é o Liverpool. Hoje, talvez sim, ele tenha se consolidado, mas durante muito tempo ele não poderia ser considerado maior do que o United. É pela estagnação do United que essa conversa voltou a acontecer, mais do que pelos títulos conquistados pelo Liverpool. E, ainda assim, você tem vários argumentos para colocar o United acima ou no mesmo patamar do Liverpool, historicamente. Na Argentina, de igual modo, a discussão entre Boca e River, né, o Independiente fica para trás, a discussão entre Boca e River. Se nós fôssemos apenas exclusivamente pela Libertadores, o River Plate teria problemas, porque ele só volta a ganhar de forma consistente a Libertadores na década de 10, né? Em 2015 ele vence pela terceira vez, 2018 ele vence pela quarta vez. Mas até ali, ou seja, até 2014, o Independente continuava com as suas sete, o Boca com seis e o River com apenas duas. E, no entanto, o River, mesmo tendo apenas duas Libertadores, sempre pleiteou a vaga de maior clube argentino. É uma questão de critérios apenas, de óticas, você dizer que o River é maior que o Boca ou o Boca é maior que o River. O Boca é um pouco maior do que o River mundialmente, e é por isso que muita gente entende que ele seja o maior clube argentino. Mas vamos lá, falar sobre São Paulo, né? Eu sempre defendi aqui, portanto, repetindo o que eu falei no início, que nós temos, na verdade, quatro clubes gigantes no Brasil: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Esses são os clubes que, somados todos os critérios, pleiteiam a vaga de maior clube do país. O quarto maior clube do país, na tua opinião, o terceiro, o segundo, devem sair desse grupo. Colocar o Santos ou o Grêmio seria forçação de barra, analisando-se todos os critérios. Se você cortar para certos critérios e determinar que certos critérios sejam, é outra história. Mas a gente precisa sempre ver de forma ampla. Então, eu sempre defendi que, basicamente, existem quatro critérios principais, né, que vão determinar qual que é o maior clube. Um deles é o que nós chamamos de valor da marca. E valor da marca é muito mais do que aquilo que o mercado determina como valor de um determinado clube.
né? Ou seja, hoje a marca Flamengo vale X, a marca Palmeiras vale tal, Corinthians vale X, Y, Z. Isso varia muito, então isso representa, mas ele representa simplesmente a questão da torcida. Ah, então o maior clube tem que ser o que tem mais torcida. Não necessariamente, obviamente, né? Mas isso é um fator impulsionador. É isso que vai tornando esses quatro clubes maiores do que todos os outros. Como que poderia o Santos ser considerado o maior clube do Brasil se a torcida deles é dificilmente colocada entre as oito maiores do país? Como que o Cruzeiro ou os clubes gaúchos poderiam pleitear a vaga do maior ou dos três maiores clubes do Brasil se saindo dos seus respectivos estados, a torcida deles encolhe de uma forma absurda, né? O Grêmio e o Inter ainda têm uma entrada aqui no sul do Brasil, né? Santa Catarina e Paraná, mas eles dificilmente chegam a outros lugares que, além dessas regiões. O Cruzeiro, menos ainda. Muitas más línguas dizem que o Cruzeiro não passa de Belo Horizonte, né? Então, além de Minas Gerais, o Cruzeiro não é um clube que tem torcida, que tem representatividade. Então, esse é um critério importantíssimo, é um critério definidor para muitas coisas. São Paulo e Palmeiras vivem oscilando aí a terceira posição da torcida, né? Eu sempre entendi que a torcida do Palmeiras é muito mais representativa do que a torcida do São Paulo, mas em números absolutos, as pesquisas apontam uma troca entre essas duas torcidas ao longo dos anos. E o Vasco, né, que hoje é quinto colocado, também em dado momento pode ter sido considerado a quarta maior do país. Por isso que o Vasco sempre foi um clube forte, um clube importante, mas que por razões N deixou de figurar nesse patamar há muito tempo. Então, esses quatro maiores clubes do Brasil, determinados a partir disso, sobretudo. Aí vem outros três critérios que são fundamentais, né? Um deles tem a ver com a questão dos títulos. Então, os títulos, o número de conquistas. Quais conquistas? Em que épocas? Com que constância? E aí os outros dois critérios que a gente pode atribuir, né, seria a representatividade dos jogadores, né, quantos jogadores convocados para a seleção, quantos jogadores vendidos para os principais clubes do mundo, quantos jogadores que foram revelados no clube tal foram vencedores ou concorreram à bola de ouro, quanto que esse clube, né, significa, por exemplo, os técnicos do determinado clube para a seleção, são vários fatores. Aí a gente vai abrangendo, né? Eu falei aqui que são quatro, o valor da marca e a torcida podem ser desmembrados em dois, e os títulos devem ser desmembrados de duas maneiras. A primeira delas, as conquistas em si, então, quem tem mais conquistas e das principais conquistas, e também uma outra que tem a ver com conquistas, mas que não é só isso. E é o que eu coloco, por exemplo, o Santos, eu tiro da minha equação sempre. É o fato desse time, ou desses times, sempre terem sido grandes competidores, mesmo nos seus períodos de jejum, nos seus períodos de poucas conquistas, nos seus períodos de conquistas apenas de terceiro ou quarto níveis de títulos, já vamos falar sobre isso, esse clube sempre chegou lá. Então, ter sido vice-campeão ou ter sido semifinalista, muitas vezes, num determinado ano, para nós é frustrante. Pô, o fulano é vice, é o Vasco. O Vasco, a piada é que ele muitas vezes foi vice. Então, ser vice não é um demérito quando você olha para o mapa da grandeza, quando você faz aquele zoom out, como o Márcio Madeira, que torce para o Fluminense, definiu. Quando se faz o zoom in, sim, títulos é o que vão valer, mas o ser vice-campeão, ser semifinalista, ter constantemente campanhas no topo é muito relevante quando a gente vai falar de grandeza. E o Santos, por exemplo, ele é um clube que ele tem até a sua primeira conquista de Campeonato Paulista pouquíssima relevância. Depois dessa primeira conquista de Campeonato Paulista, ele volta a ser coadjuvante absoluto até o surgimento do Pelé. No surgimento do Pelé, e naquela fase, o Santos ele teve as maiores conquistas. Talvez o pico mais alto tenha sido atingido pelo Santos e não pelo São Paulo, nós vamos falar por aqui. Mas após isso, o que que acontece com o Santos? Nova estagnação que dura muito tempo, com pequenos lampejos, meados dos anos 80, primeira metade dos anos 80 e
um pouquinho ali, né? Eu não vou nem considerar o Campeonato Brasileiro de 95 como sendo um momento de grande relevância. No início dos anos 2000 foi um momento muito importante, e depois com o Neymar, ou seja, ele teve momentos em que ele aparece, mas no restante, ele não apenas não é um clube que conquistou grandes coisas, mas ele é um clube que fica muito lá para trás. Até então nunca havia sido rebaixado, isso era um trunfo. Novamente foi rebaixado o Santos e segue nessa situação, né? 2011, o último título de grande relevância do Santos. Desde lá, praticamente nenhuma campanha gloriosa nas principais competições e conquistas bem pontuais, né? Uma Recopa Sul-Americana mais um Paulista em 2012, depois dois paulistas ali em 15 e 16, nada mais além disso, né? Então é por isso que o Santos, na minha opinião, não merece ser considerado nenhum dos cinco maiores, né? Talvez o quinto maior, mas ainda assim precisa ser muito condescendente para considerar o Santos o quinto maior. Torcida ínfima, valor da marca irrisório, é um clube com estádio, francamente, né? Poucas conquistas, tirando os períodos em que teve os grandes ícones e muitas vezes, inclusive, totalmente fora, carta fora do baralho. Então, chegando nesse contexto dos títulos, né, que é o que o São Paulino vai defender, que é o torcedor de fora, quando ele tenta ser mais imparcial, ele vai dizer São Paulo por conta disso. De fato, a gente não pode contestar, né, que o São Paulo ele teve os três mundiais e as três Libertadores, que durante muito tempo ele foi o único a ter três, né? O Santos em 2011, o Grêmio em 2017 e recentemente o Flamengo e Palmeiras no início da década de 20 igualaram, né? Mas no mais, o São Paulo foi sempre a referência na Libertadores, até que o Palmeiras, já por A mais B, está comprovado que é o clube mais tradicional do Brasil na Libertadores, coisa que eu defendia antes do Palmeiras ser bicampeão. Eu já falava sobre isso, né? E o Flamengo também atingiu o mesmo nível de performance ali, historicamente, se você for somar, olhar, o São Paulo e o Flamengo estão muito próximos, o Palmeiras um pouco à frente deles. Mas no mais, o que que o São Paulo tem de grandes conquistas? Ele tem seis campeonatos brasileiros e agora ele conseguiu uma Copa do Brasil, né? Então ele tem menos campeonatos brasileiros do que o Corinthians e o Palmeiras, se considerarmos antes da unificação. Com a unificação, além do Corinthians, do Palmeiras, também o Flamengo, né? O Flamengo com unificação sem estar à frente de São Paulo, mas aí entraria também o Santos e o Palmeiras faria muito mais frente, né? Abriria muito mais a vantagem. Apenas uma Copa do Brasil conquistada recentemente, né? Apenas 2 anos, e o São Paulo tem um desempenho histórico na Copa do Brasil bem questionável, né? Eu fiz aquele vídeo sobre a principal calo dos clubes, né? Coloquei que o Corinthians, de fato, na Libertadores é o pior desempenho dos clubes ou das grandes instituições nas principais competições, né? Inglaterra na Copa do Mundo, Corinthians na Libertadores, Palmeiras nos Mundiais, São Paulo na Copa do Brasil e Atlético de Madrid na Champions. Então são pesos diferentes, naturalmente. A Copa do Brasil é menos pesada do que todos esses outros, mas é um desempenho bem questionável e que não passa pelo simples, ficou muito tempo sem disputar porque jogava Libertadores, né? Tanto antes quanto depois dessa regra, São Paulo sempre foi muito mal na Copa do Brasil. Tanto é que tem apenas duas finais, né? O seu título nasce na sua segunda final depois de 23 anos da final anterior. Nos campeonatos paulistas, o São Paulo tem o mesmo número de títulos do Santos, quatro a menos do que o Palmeiras e nove a menos do que o Corinthians. Já vamos falar sobre o tempo de existência dos clubes. Rio-São Paulo, que durante muito tempo, nós vamos falar sobre isso também, foi a principal competição no âmbito técnico do Brasil, nas décadas de 50 e 60. Depois retornou com esse nome no final dos anos 90, início dos anos 2000. A única conquista do São Paulo é justamente lá em 2001. Portanto, você tem 2 décadas praticamente inteiras, 50 e 60, em que essa competição foi a principal e o São Paulo nunca a venceu. Depois ela foi ampliada até se tornar Campeonato Brasileiro. Nessa fase da ampliação, São Paulo também não a venceu. É uma das maiores
competições do país, historicamente falando, e o São Paulo é mero coadjuvante, nunca pleiteou títulos lá naquela época, enquanto que a própria Portuguesa venceu duas vezes. E assim vamos, né? Confrontos diretos, eu acho que é algo determinante também, né? Um dos critérios que eu coloco, critério adicional, mas é um critério muito importante. Os confrontos diretos entre os principais clubes são fundamentais, né? Então, o São Paulo, diante do Palmeiras, ele tem uma pequena vantagem, isso oscila muito o número de vitórias, né? Eu acho que agora, no momento, o São Paulo está um pouquinho à frente, mas sempre foi muito próximo. Embora nas grandes competições e nas eliminações, né, mata-mata, o São Paulo sempre prevaleceu diante do Palmeiras. Porém, o São Paulo diante do Corinthians tem um reverso até pior do que isso, né? O Corinthians eliminou o São Paulo de todas as competições possíveis e nas principais, nas grandes e maiores decisões, o Corinthians sempre prevaleceu. Evoco aqui apenas a final do Campeonato Brasileiro de 1990, a semifinal do Campeonato Brasileiro de 99 e a Recopa Sul-Americana de 2013. As três maiores decisões dos clubes, o Corinthians é que venceu. São Paulo venceu há pouco, né, há 2 anos atrás, a Copa do Brasil, eliminando o Corinthians, mas já foi eliminado da própria Copa do Brasil outras vezes. Finais do Campeonato Paulista, o São Paulo venceu algumas, o Corinthians venceu muitas mais ao longo do tempo, né? Eliminações em outras fases do Paulista também. Tivemos a decisão da Liga Rio-São Paulo, importantíssima, diferente. Em 2002, o Corinthians foi vencedor. Além de outras competições que foram extintas, ou que existiam apenas uma vez, o Corinthians eliminou São Paulo de praticamente todas elas. A única competição relevante que existiu que o São Paulo eliminou o Corinthians foi a Copa Conmebol de 94, nos pênaltis. No mais, todas as outras, o Corinthians é que foi vencedor e tem no confronto direto mais vitórias ao todo, mais vitórias no Campeonato Brasileiro, mais vitórias no Morumbi, minha gente. Então, assim, eu vou colocar aqui para vocês alguns gráficos que eu fiz, né, trabalhando com a ideia dos títulos, né? Então, vamos focar em títulos, né? Eu sei que o torcedor São Paulino ele vai falar de títulos e vai falar de períodos de domínio, então nós vamos trabalhar justamente com esse argumento aqui. Eu não incluí o Flamengo nessa pesquisa porque justamente campeonatos cariocas é muito complexo da gente avaliar a comparação com o Campeonato Paulista, né? O Campeonato Carioca ele é claramente inferior ao Campeonato Paulista, mas num dado momento, vamos dizer que quando o Botafogo, Vasco e Fluminense estavam todos eles em um bom patamar, né? Esse campeonato ele teve uma grande disputa, uma grande relevância. Até um bom tempo, salvo engano, o Fluminense foi o maior vencedor do Campeonato Carioca, sendo suplantado posteriormente pelo Flamengo. Então, eu não quis colocar na equação aqui, porque eu queria fazer a comparação direta entre os três clubes principais de São Paulo, né? E também porque essas questões dos pesos é difícil de mensurar, mas, de qualquer forma, fica para vocês estabelecido aqui que o Flamengo hoje ele tem 8 campeonatos brasileiros, o mesmo número do Palmeiras, na minha contagem, Taça Brasil e Roberto Gomes Pedrosa não incluídos aí, não incluídos para efeito de Campeonato Brasileiro. Vocês já vão entender aqui que eu vou falar de relevância de títulos. E, portanto, vou ser muito coerente na minha fala quando eu digo de competições principais ao longo dos tempos, né? Respeitando enormemente e dizendo, né, que o Palmeiras nos anos 50 e 60 foi o único que rivalizou efetivamente com o Santos. O Botafogo ele rivalizava em termos de equipe 11 contra 11, tinha um time do padrão do Santos, mas nas competições, nas vitórias, o único que rivalizou com o Santos foi o Palmeiras. Sempre falei isso também. Então, portanto, eu vou usar dessa coerência. Mas o Flamengo, caso vocês queiram, ele tem suficientemente conquistas, sobretudo após o Zico, que já preencheria todos os critérios, mas pré-Zico, né? O Flamengo tem, por exemplo, um Rio-São Paulo de 61 que o São Paulo não tem. O Flamengo às vezes conta ali o título de 1940 do Rio São Paulo, mas aquela competição ela foi abortada, ela não se concluiu. Não é que o título foi dividido, a competição não foi concluída, né? No momento da pausa, o Flamengo e o Fluminense estavam empatados. É o mesmo motivo pelo qual eu não vou incluir, por exemplo, na contagem a Copa do Atlântico de Clubes, que foi a primeira
competição oficial aqui na América do Sul, unindo 5 clubes do Brasil, do Uruguai e da Argentina, 1956, após o Sul-Americano de Campeões de 48, que o Vasco venceu, mas que lá foi promovido pelo Colo-Colo, né? Em 56, a Federação Uruguaia, a Confederação Brasileira e Argentinas juntas definiram e criaram a Copa do Atlântico de Clubes, baseado na Copa dos Campeões da Europa, mas que não teve um campeão, não teve uma final. Foi até a semifinal, definiu-se que a final seria Corinthians e Boca, mas não houve esse confronto. Então, eu não vou incluir nas conquistas corintianas isso, muito embora em sites mencionem. E é o mesmo motivo pelo qual não vou incluir o Rio-São Paulo de 1940 para o Flamengo, né? Parênteses, o Corinthians eliminou o São Paulo na Copa do Atlântico de Clubes de 56, tá, pessoal? E eliminou o Santos também. Então, o São Paulo, vamos começar a mostrar os gráficos aqui para vocês. Ele tem sim conquistas enormes, né? Eu vou colocar aqui para vocês esses gráficos. Vou dar um zoom aqui, né? Deixar um pouquinho maior. Então, as conquistas do São Paulo por década. Eu deixei aqui nesse gráfico intencionalmente primeiro para vocês estaduais, interestaduais barra nacionais e internacionais. Então, não decupei quais sejam esses títulos interestaduais ou nacionais e nem os internacionais intencionalmente, que é para mostrar o gráfico, né? Como é importante a questão das conquistas internacionais para o São Paulo. Então, até os anos 40, praticamente, a gente só tinha estaduais e começou a ter interestaduais aqui. Nos anos 50, os interestaduais se tornam já vigentes, né, extremamente fortes, e eu vou chamar de interestaduais barra nacionais, porque a Taça Brasil e Roberto Campos Pedrosa, que são hoje chamados de Campeonato Brasileiro, não são, discordo plenamente, mas para todos os efeitos são nacionais, né? E o Rio-São Paulo nesse período aqui. Então, você percebe que até os anos 60, o gráfico do São Paulo é pouco atraente, pouquíssimo atraente. Ele vai se tornar algo mais vistoso a partir dos anos 70 e 80 e, sobretudo, nos anos 90, com a preponderância dos títulos internacionais. Aí nos anos 2000 muito forte também, mas depois disso, anos 10 e anos 20, já bem sem nada de tão relevante aqui, né? Temos apenas estaduais e dois interestaduais barra nacionais nos anos 20 aqui, que são justamente a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Então, o gráfico do São Paulo, você percebe que existe, nos primeiros 40 anos, um gráfico interessante, mas que não chama atenção nenhuma, sobretudo se nós compararmos, eu vou puxar um pouquinho aqui para baixo, com os do Palmeiras, né, os títulos do Palmeiras por décadas. Observem bem aqui, né? E os títulos do Corinthians, Sport Clube Corinthians Paulista. Percebam que esses dois gráficos, tanto do Corinthians quanto o do Palmeiras, são muito mais preenchidos. Você pode olhar, não, mas tem mais internacionais, tem menos internacionais, tem mais estaduais, tem mais isso e aquilo, mas os gráficos do Corinthians e do Palmeiras são muito mais preenchidos. O Palmeiras tem um buraco nos anos 80 e o São Paulo tem um buraco nos anos 60. Já o Corinthians, por exemplo, não vai ter nenhuma década sem preenchimento. Isso é um fator relevante, mas ainda assim a gente está fazendo uma análise de fora. Antes de continuarmos, quero ressaltar aqui o seguinte: o São Paulino, quando confrontado, por exemplo, com isso, ele vai dizer, não, mas o São Paulo começou mais tarde, ele é o mais jovem de todos os clubes paulistas, né? Ele começou em 1930, melhor, em 1935. Já o Corinthians e o Palmeiras são lá da década de 10, por isso que eles têm mais. Reparem, portanto, primeira coisa, que eu só incluí no gráfico, tanto do Palmeiras quanto no gráfico do Corinthians, somente a partir dos anos 30. Então, eu excluí as conquistas de Palmeiras e de Corinthians nos anos 10 e anos 20.
em que haveria competições importantes para ser mencionadas, por exemplo, o do Corinthians nos anos final de 1929, virada para 1930, o confronto Corinthians e Vasco em jogos de ida e volta, que deu a alcunha de campeão dos campeões, foi o primeiro grande confronto no âmbito nacional. Tanto é que o Corinthians foi chamado de campeão absoluto do Brasil no início de 1930 pelo fato de vencer o campeão carioca e não existia nenhuma competição nacional lá. O Corinthians venceu, além de outros 7 campeonatos paulistas. O mesmo vale para o Palmeiras, que venceu alguns campeonatos paulistas entre 14, no caso da sua fundação, e ao longo da década de 20, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Mas mesmo assim, o São Paulo tinha acabado de começar, o Corinthians e o Palmeiras já estavam ali. Muita gente não sabe, ou pouco lembra, que o São Paulo, na verdade, ele não é um clube que nasceu assim, como foi o caso do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Foram clubes que foram fundados, clubes que tiveram iniciativas, que pleitearam, que precisaram conseguir construir os seus estádios, e chegaram lá e passaram a participar das competições e foram aos poucos se consolidando como os principais clubes ali do estado, né? Corinthians e Palmeiras, no caso, o Santos sempre meio que por fora até os anos 40. O São Paulo ele nasce da fusão do Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras. Paulistano fundado em 1900, portanto 10 anos antes do Corinthians, e a Associação Atlética das Palmeiras em 1902. É por isso que o São Paulo tem o uniforme tricolor, vermelho, preto e branco, porque o Paulistano é vermelho e branco, a Associação Atlética das Palmeiras preto e branco. O Paulistano, ele é até hoje, por exemplo, quando os historiadores falam, é o único tetracampeão paulista. É o único a vencer o Campeonato Paulista de forma consecutiva por 4 vezes. O Corinthians conseguiu 5 vezes um tricampeonato, o Palmeiras conseguiu algumas vezes, o Santos também, o São Paulo nunca, né? Só para deixar claro aí, o São Paulo tem vários bicampeonatos, nenhum tricampeonato. Mas então o São Paulo nasce da fusão desses dois clubes. O paulistano, ele é um clube que tinha majoritariamente advogados, médicos, estudantes, era um clube elitista per se, inclusive que proibia atletas ou, né, jogadores que fossem de outras profissões. E tudo isso vai ter a ver também, pessoal, com a profissionalização do futebol brasileiro que acontece oficialmente em 1933. Então, a fusão que dá origem ao São Paulo acontece no final, na virada da década de 20 para a década de 30. O São Paulo ele pega basicamente o futebol do paulistano, além de partes do seu patrimônio. O paulistano segue até hoje como clube, como sede social. No basquete eles são fortes ainda até hoje, mas o futebol do paulistano foi para o São Paulo. Então ele herdou simplesmente um clube que foi até o início da década de 30 o maior campeão paulista. O Corinthians estava se aproximando do paulistano naquele momento. E a Associação da Atlética das Palmeiras também teve suas conquistas ao longo desse tempo, e, além disso, ela cedeu partes do patrimônio, o famoso estádio da Floresta, vem da Associação da Atlética das Palmeiras. Aí o São Paulo, em 1935, ele basicamente quebrou e é refundado, volta às suas atividades naquele ano, com o nome oficialmente São Paulo Futebol Clube, que até então era São Paulo da Floresta. O São Paulo tem novamente, ao longo da segunda metade da década de 30, dois momentos terríveis, assim, em termos financeiros e de gestão, que fazem, primeiro, uma terceira fusão, né, a Associação Atlética do Tietê, né, acho que é o Clube Tietê, também cede patrimônios enfim, a essa fusão com o São Paulo, então o São Paulo pega mais essa parte do Tietê e tem o famoso Festival de Futebol de 1938, a Taça Henrique Mundel, em que participaram Corinthians, São Paulo e Palmeiras, em que toda a renda conquistada pelos torcedores ali, né, os ingressos e até doações em dinheiro, uniformes, tudo foi dado para o São Paulo naquele festival com ajuda movida pelos principais rivais, Corinthians e Palmeiras. Então, até ao longo da década de 30, o São Paulo tinha, por um lado, toda a estrutura necessária, mas por outro,
estava capengando e não conseguindo conquistar. Década de 30, o São Paulo vence seu primeiro título em 1931 e depois não conquista mais nada até 1943. Os anos 30, o Corinthians venceu quatro paulistas, 30, 37, 38, 39. Palmeiras venceu 32, 33, 34 e 36 e o Santos venceu 35. Então, na década de 30, são quatro títulos para Corinthians e Palmeiras e um apenas para o São Paulo. Até os anos, no início dos anos 40, isso permanecia dessa maneira. Em 1942, o Santos, desculpem, o Palmeiras vence o Campeonato Paulista, na chamada arrancada heróica, e o Corinthians vence o Quinela de Ouro, Quina de Asas, que foi o torneio Rio-São Paulo naquele momento. Parênteses, pessoal, o torneio Rio-São Paulo foi criado em 1933, teve a edição de 40 que não se concluiu, teve essa de 42, então ele só tomaria forma a partir dos anos 50. Então nós tivemos, entre 30 e 40, três edições do Rio-São Paulo, em formatos diferentes, vencidas uma pelo Corinthians e uma pelo Palmeiras. Então, essa é a grande questão que eu estou querendo trazer para vocês aqui. O São Paulo, ele não nasceu nos anos 30, não foi lá lutar para chegar no topo. Ele simplesmente, com uma troca de nome, né? Não há demérito nenhum, ele entrou já na competição ali principal com o Corinthians e com o Palmeiras. E eu estou excluindo os títulos anteriores justamente para a gente fazer uma análise após a existência do São Paulo. E logo, como eu disse, em 1933, a profissionalização. Então, o São Paulo tem aqui, vocês podem observar, que tem 4 décadas, essencialmente, da sua existência, sem conquistas constantes, muito concentradas nos anos 40 e, posteriormente, mais estagnação. O São Paulino vai sempre dizer, não, é que aí passou a investir no Morumbi e deixou de lado o futebol. Ora, francamente, é um argumento assim que insulta a inteligência das pessoas. Por quê? Em primeiro lugar, vai investir no estádio, vai deixar de investir no futebol. Quer dizer, é como se tivesse deixado de pagar salários, deixado de contratar jogadores, montava ali com o que tinha sobrado. Foi negligenciado o futebol do São Paulo? De modo algum. Tanto é que o São Paulo teve momentos em que chegou nas decisões, perdeu campeonatos paulistas. O que aconteceu essencialmente e principalmente é que o Santos tinha uma máquina de vencer, né, com o maior jogador de todos os tempos. O Palmeiras tinha outra máquina de vencer ali também. Então, vamos ser coerentes. Eu posso dizer que o Corinthians, ali nos anos 60, queria inventar justificativas para as não conquistas do Corinthians nesse período, para dizer que não, foi por isso, foi por aquilo, foi porque tal coisa. Francamente, repito, o Morumbi ele começa a ser construído já no final dos anos 50. O primeiro clássico no Morumbi aconteceu no dia 25 de janeiro de 1962, primeiro majestoso. Acontece em 25 de janeiro de 1962, que é aniversário de São Paulo e aniversário do São Paulo, né? E o Corinthians venceu o troféu Lourenço Fló Júnior, ida e volta, 2 jogos lá. O Corinthians venceu. Só para deixar registrado aí para vocês. Então, o que acontece essencialmente é que foi um período em que o São Paulo montou um grande clube, um grande time nos anos 40, capitaneado pelo senhor Leônidas da Silva, venceu 5 campeonatos paulistas naquela década e venceu uma taça Cidade de São Paulo. Então, vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre o que eram as conquistas mais relevantes, o que eram as conquistas que existiam e como que a gente pode chegar no gráfico final que nós vamos trabalhar sobre a relevância dos títulos de Corinthians, Palmeiras e São Paulo ao longo das décadas. Hoje, pessoal, está muito claro e muito fácil, né? Nós temos 2 títulos de primeiro nível, 2 títulos de segundo nível e 2 títulos de terceiro nível, três disputados pelas equipes, né? O que é o primeiro nível? A Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Acho que isso qualquer pessoa que viva no Brasil, que conviva com o calendário do Campeonato Brasileiro, que entenda, percebe que a Libertadores e o Brasileiro são as 2 competições mais importantes, mais difíceis, mais relevantes, certo? Tem o Mundial de Clubes nessa conta, mas ele é um título que acontece mediante uma conquista anterior, você pleiteia essa disputa, naturalmente que ele se torna mais
relevante historicamente, mas eu vou colocar os três no mesmo nível, digamos assim, para todos os efeitos comparativos, tá? Então, Mundial, Libertadores e Brasileiro são primeiro nível, primeira prateleira. Na segunda prateleira entra a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, né? Ao longo da sua história, a Copa do Brasil sempre foi mais relevante do que as competições B da Comebol. Nos últimos 10 anos, mais claramente ainda isso, porque os clubes da Libertadores entram na Copa do Brasil e na Sul-Americana entram os terceiros colocados dos grupos, né? Os eliminados da Libertadores entram ali, enquanto que na Copa do Brasil os que estão disputando a Libertadores disputam a Copa do Brasil também hoje, né? Mas historicamente, mesmo quando havia a restrição dos participantes da Libertadores na Copa do Brasil, o que aconteceu até 2012, ela sempre foi mais relevante do que a Copa Sul-Americana ou do que outrora havia sido a Supercopa da Libertadores ou a Copa Mercosul, e mais ainda do que a Copa Comebol, que já nasceu como terceira competição, né? Então hoje é muito claro, certo? Nível um, Libertadores e Brasileiro; nível 2, Copa do Brasil Sul-Americana; nível 3, o estadual e as taças de taças, né? Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, quando eventualmente participe. Ninguém vai dizer que ganhar uma Supercopa do Brasil é mais importante do que ter ganhado a Copa do Brasil. É mais importante do que ganhar a Sul-Americana. Ganhar a Recopa Sul-Americana é muito importante, é legal, mas ninguém vai dizer que você, em dois jogos contra o vencedor, de outra competição continental, seja mais relevante do que vencer uma Copa do Brasil, né? Então fica muito claro isso, mas ao longo da história nem sempre foi assim. Então eu, de forma muito simples, coloquei aqui para vocês a descrição do que eu vou chamar de relevância, né? Então hoje, começando por aqui, né? Hoje está muito claramente que nos anos 10 atualmente, anos 10 barra atualmente, vocês podem ver aqui, né, pessoal? Mundial, Libertadores e Brasileiro, primeiro nível; Copa do Brasil e Sul-Americana, segundo; Paulista, né, no caso; Recopa e Supercopa do Brasil, terceiro nível. Ok? Ninguém questiona isso. Mas como é que eu vou transpor isso para trás? Ah, hoje o Paulista é terceiro nível, mas ele era terceiro nível em 1930, em 1940, quando só existia o Campeonato Paulista, essencialmente? Não. Quando o Campeonato Paulista, nos anos 50, 60, 70 e 80, ele tinha calendário gigantesco, que até o Campeonato Brasileiro era bem enxuto na comparação. Eu posso dizer que ele era um título de terceira relevância? Com certeza absoluta, não. Ainda nos anos 90, ele continuou sendo de grande relevância, então eu só posso colocar ele de caindo da primeira, no caso, segunda relevância ali para a terceira a partir de 2002, porque 2003 é que entra o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e os campeonatos estaduais são enxutos. Então, nós tivemos vários momentos, eu vou falar aqui para vocês, nos anos 60 e início dos anos 70, e depois, início dos anos 90 e final dos anos 90, em que foram criadas muitas competições aleatórias para preencher calendário, e muitas dessas conquistas, elas hoje não têm sentido nenhum, mas não podem ser ignoradas pelo simples fato de não existirem mais. Então vamos lá, pessoal. Vou explicar antes de mostrar os gráficos, tá? Nos anos 30 e 40, o que que era o primeiro nível? Só existiam dois níveis essencialmente. O que que era o primeiro nível? O Campeonato Paulista e o Torneio Rio-São Paulo, que aconteceu em três edições, 33, 40 e 42, porque eles tinham maior competição no nível técnico. E nós tivemos ali, por exemplo, no ano de 1938, o Campeonato Paulista Extra, vencido pelo Palmeiras, e a Taça Cidade de São Paulo, que existia, né? A Taça Cidade de São Paulo é a mesma coisa que hoje a Supercopa do Brasil. Como que ela consistia? No que ela consistia? Ela funcionava da seguinte maneira: você tinha os três primeiros colocados do Campeonato Paulista do ano anterior, eles disputavam no ano seguinte, um melhor de três, ali, um triangular, né? Entre eles, era decidido pelo saldo de gol o vencedor daquele triangular. Caso houvesse empate nos pontos, haviam jogos extras entre eles. Então, foram vários anos, entre 1942 e 52, em que, essencialmente, São Paulo, Corinthians e Palmeiras disputavam esse troféu.
Muitas vezes, algumas vezes o Santos, alguma vez a Portuguesa entrou ali também, daí ficava de fora um dos integrantes do trio de ferro. O São Paulo venceu a Taça Cidade de São Paulo no ano de já digo, 1944, São Paulo venceu a Taça Cidade de São Paulo. Então foram 11 edições. Por que foram 11 edições? Porque foi dito no início dessa premiação que quem vencesse ela 5 vezes ou que fosse tricampeão ficaria com a posse em definitivo. Então era a Supercopa do Brasil essencialmente, pessoal. 1942 e 43 o Corinthians foi campeão, 44 o São Paulo, 45 e 46 o Palmeiras, 47 e 48 o Corinthians, 49 o Santos, 50 e 51 o Palmeiras, 52 o Corinthians, ganhou pela quinta vez. Inclusive, Corinthians e Palmeiras decidem a Taça Cidade de São Paulo de 52 pela posse definitiva. Se tinha dois vencedores 4 vezes, quem ganhasse a quinta, e o Corinthians venceu ali. Ah, mas que é a Taça Cidade de São Paulo hoje? Não é nada, não tem nenhuma relevância. É a mesma relevância de vencer uma Recopa Sul-Americana ou uma Supercopa do Brasil hoje, ok? Nos anos 50 e 60, como eu mencionei, o Torneio Rio São Paulo ele passa a ser, de fato, parte integrante do calendário e ele era a maior competição do país em termos técnicos entre 1950 e 1967. Já explico para vocês. Ele era a maior competição de nível técnico. Reunia-se os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, eventualmente tivemos edições com 10, né? Ou seja, participação da Portuguesa em algumas edições, e no Rio de Janeiro, eventualmente, uma participação do América, uma participação do Bangu, tivemos uma participação do Olaria, inclusive. Então, eram com 10 clubes, às vezes com 9, uma vez ou outra aconteceu com 8, mas era essencialmente isso. Sobretudo nos anos 50, era a grande competição. Em 59, cria-se a Taça Brasil, que englobava os campeões estaduais, para indicar o campeão brasileiro para a Libertadores, né? Ou seja, o brasileiro campeão iria para a Libertadores. Não era um campeonato brasileiro, mas tinha esse propósito. Como na Taça Brasil só participavam os campeões estaduais, quer dizer que no Rio e São Paulo apenas dois, né, iriam jogar a Taça Brasil e os outros todos continuariam participando do Rio e São Paulo. Resulta que o São Paulo e o Corinthians nunca jogaram a Taça Brasil, porque coincidiu com o período que eles não venceram nenhum campeonato paulista. Porque só ia para a Taça Brasil essencialmente Palmeiras e Santos. E o Santos foi algumas vezes representando o título anterior e o Palmeiras como campeão paulista e vice-versa. Então, a Taça Brasil e o Rio São Paulo, que virou o Roberto Gomes Pedrosa em 1967, melhor dizendo, ele sempre teve o título de torneio Roberto Gomes Pedrosa, mas ele passa a ser assim chamado oficialmente em 1967, ou oficialmente não, somente, porque em 67 trouxe os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul e mais o Ferroviário aqui do Paraná. Em 68 trouxeram também um clube do Nordeste e mais, eventualmente, mais participantes aqui do Sudeste, né? Sudeste e do Sul. Até que em 1971 criou-se o Campeonato Brasileiro. Então, nos anos 50 e 60, o primeiro nível era o Rio São Paulo Robertão e a Taça Brasil. Coloquei aqui também como a Libertadores, né, naturalmente. O Palmeiras fez duas finais nesse período, o Santos foi campeão. E coloquei aqui a Taça Rio. Não é mundial, mas na sua existência, no seu momento, foi a coisa mais importante que aconteceu, então ela é primeiro nível. Então, as conquistas de primeiro nível foram o Torneio de São Paulo, barra Robertão, a Taça Brasil, a edição específica da Taça Rio e também a Libertadores a partir de 1960 era o primeiro nível. Assim, o Campeonato Paulista foi empurrado para o segundo nível, mas permanecia sendo o grande campeonato que acontecia no calendário do Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E no terceiro nível, que passa a existir agora, são as competições que aconteceram adicionalmente. Então, a Taça Estado de São Paulo termina em 52, portanto, 3 edições consideradas. A Taça Estado de São Paulo, de 1962, que reuniu 69 clubes do estado, de todas as divisões,
terminou com o Corinthians campeão contra o Santos, eliminando o São Paulo também, tá, pessoal, durante a competição. E o Mundialito de Caracas, olha aí, São Paulinos. Entre 1952 e 57, portanto, antes da Champions existir e quando os torneios internacionais ainda era uma coisa meio nebulosa, esse foi um dos mais importantes. Um dos mais importantes porque ele não teve presença de vários clubes, era anualmente participavam alguns, né? Então, o São Paulo venceu o Campeonato Paulista de 53 e participou da edição do ano seguinte. O Corinthians havia vencido o Paulista de 52 e participou em 53, e assim vai. Tanto o Corinthians quanto o São Paulo venceram o Mundialito de Caracas, mas eu vou colocá-lo como terceiro nível, porque tinha os dois, eventualmente um terceiro clube, um segundo clube brasileiro participou em algumas vezes, mas às vezes eram apenas outros sul-americanos, tinha a seleção venezuelana e um europeu. Então, ele era eminentemente amistoso, mas ele era um amistoso muito ah, considerado. A todos os efeitos, é o terceiro nível de conquistas. Nos anos 70, nós partimos para a existência do Campeonato Brasileiro, efetivamente, e ligado diretamente à Libertadores, em que, a partir de então, o campeão e vice brasileiros participariam da Libertadores. Então, a Libertadores e o Brasileiro, primeiro nível. O Campeonato Paulista, segundo nível, mas ainda assim extremamente relevante, disputado. Tanto é que o mito de que o Corinthians não ganha nada é porque não tinha ganhado o Paulista, né? Então ele era muito, extremamente relevante. Calendário gigantesco. 77, por exemplo, o Corinthians é campeão paulista depois de ter disputado 46 partidas, mais do que o Campeonato Brasileiro, vejam só. E o terceiro nível, eu vou colocar aqui como sendo o Torneio do Povo, que é uma conquista obtida pelo Corinthians em 71, pelo Flamengo em 72 e pelo Coritiba em 73. O critério era pelas maiores torcidas dos seus respectivos estados, mas era oficial, foi promovido pela CBD, tinha o nome de troféu Emílio Garrastazu Médici, né, o presidente do Brasil à época. A final de 1971 é recontada com pompas, né, ou seja, foi um torneio relevante, não foi uma edição aleatória, mas ele teve duração curta porque o Campeonato Brasileiro também estava tomando corpo e o Paulista era mais importante ainda, etc. E nós tivemos também o torneio Laudo Natel, que, se vocês observarem no site do Palmeiras, está lá como campeonatos oficiais obtidos pelo Palmeiras, 1972, torneio Laudo Natel. O que que era o torneio Laudo Natel? Basicamente, era o Campeonato Paulista de hoje. O Campeonato Paulista de hoje é a mesma coisa que o Laudo Natel. Participaram 18 a 20 clubes, fases eliminatórias, né? Então, os clubes do interior eles faziam uma pré, aí entravam os grandes principais, uma oitavas, quartas, semi e final. O Corinthians vence em 73, o Palmeiras havia vencido em 72. E claro, né, em 73, no Laudo Natel, o Corinthians eliminou o São Paulo na semifinal. Então, ele era um torneio oficial promovido pela Federação Paulista de Futebol, assim como a Federação Paulista de Futebol promoveu a Taça Estado de São Paulo de 62. O Corinthians foi campeão, o Palmeiras também foi campeão uma vez, São Paulo disputou e não venceu nenhuma das vezes. Nos anos 90, a gente já começa algo próximo de hoje, porém, nos anos 90, não era a Federação Paulista nem a CBD que estavam inventando moda, criando títulos, e sim foi a Conmebol que inventou títulos a rodo. Ela criou títulos que duraram duas edições, uma edição, três ou quatro edições, né? Então, a Copa Conmebol de 92 a 99, Supercopa da Libertadores começou em 88, foi até 97, depois entrou a Copa Mercosul de 98 a 2001. Então, a Copa Conmebol ela já era a terceira competição ao longo de toda a sua existência. Aí você tinha a Copa Ouro, Nicolas de Oz, que era times que haviam vencido ah, outras competições da Conmebol naquele período. Aí você tinha os vencedores de Copas Conmebol, que teve uma única edição, em 1996, chamada Copa SBT. Num final de semana jogaram São Paulo, Botafogo, Rosário Central e Atlético Mineiro. Num final de semana, no sábado um jogo, no domingo outro. O São Paulo venceu, mas como ele foi promovido pela Copa Conmebol, o São Paulo coloca
na sua galeria de títulos internacionais e como se fosse uma conquista assim de primeira grandeza. Vejam só, num fim de semana, em duas partidas, o São Paulo venceu, não me lembro agora a sequência, mas tinha São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro e Rosário Central. Semifinal e final. A Conmebol que promoveu a Copa Master da Conmebol é tido como um título oficial de primeira grandeza pela torcida são paulina. Portanto, sejamos coerentes. Quantas e quantas e quantas dessas Corinthians, Palmeiras, o próprio São Paulo venceram em outras situações com mais relevância, porque tinha clubes da Europa e a gente não considera, a gente tem que ser coerente. Então, novamente, os São Paulinos dizem que títulos internacionais, mas a gente vai vendo que títulos internacionais eles são, a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Então, nos anos 90 e 2000, nós tivemos o Mundial Libertadores Brasileiro, sempre com o primeiro colocados nesse nível. A Copa do Brasil, a Liga Rio-São Paulo de 2002. Ah, mas você está falando isso só porque o Corinthians ganhou. Não, vejam só. A Liga Rio-São Paulo de 2002, o que que ela foi? Nove clubes de São Paulo, sete clubes do Rio de Janeiro. Formato de liga, primeiro, todos contra todos, turno único, 15 jogos, portanto. Uma semifinal em dois jogos, uma final em dois jogos. Foi uma edição única ao longo dos tempos, e que aconteceu nesse ano por causa da briga da CBF com as federações estaduais. Nesse 2002 existiu um chamado Supercampeonato Paulista, vencido pelo São Paulo, em que o São Paulo literalmente disputou quatro partidas, duas contra o Palmeiras na semifinal e duas contra o Ituano na final. O Ituano que ganhou o Campeonato Paulista, ou seja, para todos os efeitos, o campeão paulista de 2002 é o Ituano e o São Paulo disputou a Liga Rio-São Paulo de janeiro, o final de janeiro, começo de fevereiro, a final de maio, e depois, entre final de maio e comecinho de junho, disputou o Supercampeonato Paulista. Então, o título paulista de 2002 de São Paulo não é Campeonato Paulista, ele é um torneio extra, que é terceiro, ou melhor dizendo, quarto nível para nós aqui. Então, nos anos 90, como tivemos muitas competições, e início dos anos 2000, a gente chega a ter o quarto nível. É o único momento do nosso gráfico que a gente vai ter títulos de quarto nível. Quais foram elas? Então, no segundo nível era a Copa do Brasil, Rio-São Paulo 2002. A Copa dos Campeões, que consistiu entre os campeões do Rio-São Paulo de 2000, 2001 e 2002, foram para a Copa dos Campeões. Portanto, o Rio-São Paulo já era inferior, né? 99, desculpa, 99, 2000 e 2001 foram para a Copa dos Campeões do ano seguinte, 2000, 2001, 2002. E os campeões interestaduais tinha Sul Minas, tinha a Copa do Nordeste e tal, juntava esses campeões dos regionais ou interestaduais e fazia um torneio nacional que dava vaga a Libertadores, ok? Então o Palmeiras venceu em 2000, o São Paulo foi vice, não do Corinthians dessa vez, do Flamengo em 2001, e o Palmeiras conseguiu ser vice-campeão do Paysandu em 2002. Então, é um título que está aqui para nós no segundo nível. Temos que ser coerentes e colocá-lo no segundo nível. E pus o Paulista até 2001. Ah, mas para favorecer o Corinthians? Não, porque o Corinthians venceu dois após isso, 2003 e 2009. 2003 contra o São Paulo. E o São Paulo venceu em 2005, após esse período, e o Palmeiras em 2008. Então, o Corinthians teve mais conquistas no período de irrelevância do Paulista do que o São Paulo e o Palmeiras. O São Paulo venceu quatro no período legal dos anos 90, 91, 92, 98 e 2000. O Corinthians venceu também quatro, 95, 97, 99 e 2001. O Palmeiras venceu três, 93, 94 e 96. Portanto, não houve favorecimento nenhum aqui. No terceiro nível, eu coloquei a Recopa, que é o terceiro nível, a Supercopa do Brasil, que só existiu duas edições, 90 e 91, 91 vencida pelo Corinthians contra o Flamengo, a Copa Mercosul, 98 a 2001, substituindo a Supercopa da Libertadores, né? Ah, inclusive aqui, pessoal, pus Supercopa, mas valendo a Supercopa do Brasil e a Supercopa da Libertadores aqui, tá? Tá como, para deixar bem claro isso aqui, né? A Copa Sul-Americana, que substituiria a Supercopa barra Mercosul barra Sul-Americana, o Campeonato Paulista de 2003 a 2009, são as conquistas de terceiro nível. E conquistas de quarto nível. O torneio Rio-São Paulo, que voltou a existir em 93, inclusive o São Paulo não participou, porque estava na Libertadores, ou seja, não era de primeira relevância.
e existiu de 97 a 2001, essencialmente entre meados, final de janeiro e meados de fevereiro. Dois grupos de quatro, dois paulistas e dois cariocas em cada grupo, uma semifinal, uma final, ou às vezes até diretamente para a final entre eles. E é esse o primeiro título do São Paulo, justamente o último nesse formato, que revelou o Kaká. Aí o Supercampeonato Paulista 2002, colocado aqui. A Copa Comebol, que era terceiro nível da Comebol, portanto, como é que poderia ser segundo ou primeiro nível de conquista, né? A Copa Master da Comebol, que eu acabei de explicar. A Copa Ouro, que foi essa reunião de clubes que haviam vencido, então fazia um torneio, o Flamengo venceu uma vez, São Paulo foi vice dela também. E a Copa Bandeirantes de 94, que foi criado pela Federação Paulista para indicar a vaga na Copa do Brasil de 95. Juntou o primeiro ao sexto do Campeonato Paulista, o campeão da Série A2 e o campeão da Série A3. Corinthians e São Paulo se enfrentaram no mesmo grupo. É lógico que o Corinthians eliminou o São Paulo, inclusive com direito a gol olímpico do Rogério Ceni. Mas é um título oficial, é um título da Federação Paulista de Futebol, porém, o quarto colocado. Foi o título para dar a vaga na Copa do Brasil. Até que chegamos a uma uniformidade. Então, portanto, entendam que, se quiser, consultem novamente, absolutamente coerente a nossa trajetória aqui. Não podemos fazer anacronismos, comparar o Campeonato Paulista atual com o Campeonato Paulista dos anos 30, crime, com o Campeonato Paulista dos anos 50, ou 60, ou 70, ou até mesmo 80 e 90, né? Então é uma coisa totalmente diferente. A partir de 2003, com o Campeonato Brasileiro em formato de pontos corridos, é que o Campeonato Paulista passa a ser de terceira relevância, e aí sim, no ano em que você ganha só o Paulista, não é um ano bom para o clube. Por isso eu falei do Santos, falo do próprio Corinthians, que desde que venceu o Brasileiro 2017 chegou a finais da Copa do Brasil, mas não ganhou, e ganhou Paulistas apenas nesse período. É por isso que eu falei que o São Paulo ficou entre 2012, Sul-Americana, e 2023, sem conquistas de grande relevância. Todo São Paulino admite isso, concorda com isso. Para o São Paulino, o dia 1º de outubro de 2022 é a mesma coisa que o dia 20 de dezembro de 1974 para o Corinthians, ou seja, em 74, 20 anos sem ganhar o Paulista, o corintiano perde para o Palmeiras lá com 120 mil pessoas no Morumbi. Aquela derrota é a maior derrota do Corinthians em muito tempo, né? Só vendo ser suplantada talvez pela 6 de junho de 2000 pelo Palmeiras também na Libertadores. E para o São Paulino, 1º de outubro de 2022 é isso também. Foi a final da Copa Sul-Americana lá na Argentina, né? Argentina ou Uruguai, agora eu não tenho certeza, mas acho que foi na Argentina. Aquele dia era a grande conquista que o São Paulo estava esperando. Seria uma grande conquista efetivamente. E o São Paulo perdeu, né? 2021 havia vencido o Campeonato Paulista, ok, mas não era grande coisa. Então foram 10 anos, 11 anos entre a Copa Sul-Americana de 2012, que é bem questionável, mas ok, e a Copa do Brasil 2022, 23. 11 anos, portanto, sem conquistas de nenhuma relevância para o São Paulo nesse último período. Então lá vamos, pessoal, para os nossos gráficos. Os títulos do São Paulo por relevância são divididos da seguinte maneira. Nas décadas de 1930 e 40, aqui eu juntei a cada 20 anos. 30 e 40, São Paulo conquista 6 títulos principais, os 6 paulistas, e um título de segundo nível, uma taça Cidade de São Paulo. Nas décadas de 50 e 60, nenhum dos títulos principais foi conquistado pelo São Paulo. Ele conquistou 2 títulos de segundo nível, que era o Campeonato Paulista nesse momento. Por quê? Por causa do Rio São Paulo, etc. E um título de terceiro nível, que é o Mundialito de Caracas de 55. Décadas de 70 e 80, o São Paulo conquista 2 títulos de primeiro nível, os Campeonatos Brasileiros de 77 e 86, e conquista 8 títulos de segundo nível, que foram os Campeonatos Paulistas de 70, 71, 75, 80, 81, 85, 87 e 89. Chegamos nas décadas de 90 e 2000, e aí sim, o grande boom, o grande domínio, o grande momento do São Paulo, o equivalente ao Santos nos anos 60, o equivalente ao Flamengo nos anos 80. Então, essa disputa o São Paulo tem. Qual foi o período mais relevante dos clubes brasileiros?
São Paulo 90 2000, Palmeiras desde 2020, Flamengo desde 2020, Santos anos 60, ou Flamengo início dos anos 80. Essa disputa o Corinthians não tem por quê? Porque no período grande do Corinthians também, a gente pode colocar a década de 10, né, do Corinthians, como esse grande momento. Então, outros clubes tiveram momentos nesse topo também. Um dos grandes momentos do Corinthians coincide de ser o maior momento do São Paulo. Então, o Corinthians estava muito bem, o Palmeiras estava muito bem, mas o São Paulo estava melhor ainda, né? Então foram 10 conquistas de primeiro nível, 10 títulos principais conquistados entre 1990 e 2009, né? Que é as duas décadas. Quatro campeonatos brasileiros, 91, 2006, 2007 e 2008. Três Libertadores, 92, 93, 2005. Três Mundiais, 92, 93, 2005. Mas reparem que se lá atrás nós falamos das conquistas totais do São Paulo, aqui a gente percebe que foram quatro títulos de quarto nível e outros quatro títulos de terceiro nível, além de quatro títulos de segundo nível. E aqui que a coisa começa a ficar interessante para nós, que passando nos últimos 15 anos, apenas duas conquistas de segundo nível e duas conquistas de terceiro nível. Portanto, o período 2010 atual, período dos anos 50 e 60, são determinantes para entender por que o São Paulo não é o maior clube brasileiro. Se eu puxar aqui para o Palmeiras, eu vou perceber novamente que o gráfico do Palmeiras é mais preenchido, reparem, né? Mais preenchido, embora não tenha atingido lá o mesmo número de títulos lá em cima. São Paulo foi o único a chegar em 10, já vamos mostrar do Corinthians. Mas o do Palmeiras sempre teve títulos relevantes em todas as décadas. É o único que tem títulos de primeiro nível em todas as duas décadas, né? É um fato incontestável. E uma barra bastante alta, né? Para todos eles. Estão sempre acima de três, pelo menos três. Aqui em 70 e 80 tivemos dois de primeiro nível, né? Os dois campeonatos brasileiros. Mas considerando o Paulista até dado momento, somando, sempre esteve num gráfico relativamente alto, assim como o do Corinthians. O Corinthians sempre bem alto em números de conquistas, apenas nos anos 70 e 80 que não tem primeiro nível, né? Conquistou os brasileiros, embora tenha chegado ali em decisões bem importantes, mas nos anos 30 e 40 e 50 e 60, Corinthians e Palmeiras dividiram essa primazia. Reparem que Corinthians de 30 a 60 tem 12 títulos de primeira relevância e mais 8 de segunda relevância. O Palmeiras tem, nesse mesmo período, os mesmos, tem, desculpe, 9, 7, então tem 16 títulos de primeira relevância, Corinthians 12, e Palmeiras tem aí 3 mais 4 mais 7. Então, sete títulos de segunda relevância, o Corinthians oito títulos de segunda relevância, Corinthians 20 na soma, o Palmeiras 9 com 7 são 16, mais 3 são 19, mais 4 são 23, né? E o São Paulo, nesse período todo, apenas 6 conquistas de primeira relevância, somando com de segunda relevância, 9 ao todo. Então, é uma diferença brutal, discrepante. Anos 70 e 80, o São Paulo vai muito bem, relativamente bem. Palmeiras vai menos, mas com conquistas muito relevantes. E o Corinthians em terceiro lugar nesse período, mas com conquistas relevantes aqui, né? Foram 5 campeonatos paulistas. Nos anos 90 e 2000, que é o domínio do São Paulo, que é o grande momento do São Paulo, reparem que a barra do Corinthians é muito alta também. Temos 5 conquistas de primeiro nível e mais 8 de segundo nível. Palmeiras apenas 3 de primeiro nível e 5 de segundo nível. São Paulo 10 de primeiro nível, mais 4 de segundo nível, então 14. E o Corinthians aqui 13, né? Somando primeiro e segundo níveis. E 2010 atual, o Corinthians tem 5 conquistas de primeiro nível, uma Libertadores, um Mundial e 3 brasileiros. O Palmeiras tem 6 conquistas de primeiro nível, 4 brasileiros e 2 Libertadores. E o São Paulo não tem nada. Portanto, quando a gente fala maior clube da história, a gente tem que falar da história. Se a história do teu clube ela é mais tardia do que a dos outros, faz esse recorte. Então, tira todo o contexto. Faz de conta que o clube nasceu, que o clube começou ali, que o clube foi pelos seus próprios esforços e méritos.
Se você quiser adotar um critério X para forçar o teu clube a ser o maior do país, você pode, você consegue. Mas hoje, pessoal, nesse momento que nós estamos falando, só dois clubes neste momento, as coisas podem mudar. 10 anos atrás eu ia falar que o Corinthians estava nesse nível. Hoje, só dois clubes pleiteiam a vaga de maior clube do Brasil, que são o Flamengo e o Palmeiras. Qualquer coisa além disso vai estar distorcendo ou forçando os fatos. Mas uma coisa eu tenho certeza para vocês: o São Paulo não é o maior clube da história do Brasil. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.